Boa noite, pessoal. Prazer, meu nome é Eduardo Resch, sou estudante de Letras Português e hoje nós vamos ter uma aula aí sobre verbos, né, que é uma classe de palavras, certo? Eu já tenho uma aula aqui no meu canal sobre substantivos, então você pode ver aí, né, nos vídeos. Eu tenho uma aula sobre substantivos. Só que eu não dei continuidade na época, né? Eu lancei essa aula uns meses atrás e eu não dei continuidade. Mas agora eu pretendo dar continuidade dessa forma de slides mesmo. Então vamos falar sobre verbos, sobre pronomes, outras classes de palavras. Vamos falar sobre análise morfológica, análise sintática, vários assuntos que envolvem a língua portuguesa. Então, como eu já falei dos substantivos, eu vou continuar falando sobre as classes de palavras. E hoje nós vamos para os verbos, tá bom? Muito bem. Então, o que são os verbos? Os verbos são palavras que expressam ação, fenômeno da natureza ou um estado. Por exemplo, na frase, eu ando devagar. A palavra que expressa uma ação é a palavra ando. A palavra eu não expressa uma ação e nem a palavra devagar expressa uma ação. A única palavra que expressa uma ação é ando, de andar. Andar é uma ação. No próximo exemplo, nós temos choveu muito ontem à noite. A palavra que expressa um fenômeno da natureza é choveu. Ela expressa um fenômeno da natureza, que é chover. E na frase, eu estou feliz, estou é um verbo que expressa um estado. Estou feliz é um estado em que você se encontra, certo? Os verbos podem se apresentar podem se apresentar das seguintes maneiras. No infinitivo, no gerúndio, no particípio e na forma conjugada. O verbo, quando aparece no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, nós dizemos que ele aparece na sua forma nominal. O verbo no infinitivo são os verbos terminados em ar, e ir. Por exemplo, amar, beber e sorrir. O verbo, quando está no particípio, geralmente são utilizados como locução verbal do pretérito mais que perfeito, que nós vamos ver posteriormente. Nós temos o particípio irregular, terminados em ado e ido, que são utilizados após os verbos ter e haver. Por exemplo, eu tinha aceitado a situação. Perceba que ali tem o verbo tinha e o verbo aceitado está no particípio regular, porque ele termina em ado e por isso está no particípio regular, porque vem depois do verbo ter. Agora, o particípio irregular, eles possuem, logicamente, uma forma irregular, né? São utilizados após os verbos ser e estar. Por exemplo, ele estava aceito na corporação. Aceitado e aceito são o mesmo verbo e os dois estão no particípio. Só que o aceitado está no particípio regular, porque vem depois do verbo ter, e o aceito está no particípio irregular, porque vem depois do verbo estar. Se viesse depois do verbo ser, também seria aceito. Por exemplo, ele é aceito na corporação, certo? Esses são os dois tipos de particípio existentes. E nós temos os verbos no gerúndio. São os verbos terminados em NDO e representam uma situação constante. Por exemplo, nadando, dançando, cantando, ou ainda comendo, sorrindo. Geralmente eles vão terminar em ando, endo ou indo. E o verbo conjugado, os verbos conjugados, são todas as formas possíveis de conjugar o verbo. Varia em pessoa, tempo e modo verbal. Então, pessoal, é importante que até aqui vocês saibam, vocês tenham aprendido a reconhecer o verbo. A reconhecer o verbo na frase, na oração.
é fundamental para entender os próximos passos, tá? Vamos lá para a pessoa verbal. O que são pessoas verbais, né? São os pronomes retos. É com as pessoas verbais que nós vamos fazer a conjugação dos verbos. Então, as pessoas verbais são divididas em singular e plural. As do singular são eu, tu, ele ou ela. E a do plural são nós, vós, eles ou elas. Professor, mas e a palavra você? Não é uma pessoa verbal? Não é um pronome reto? Não. A palavra você é um pronome de tratamento, mas isso nós veremos melhor em outra aula, certo? Então, as pessoas verbais são eu, tu, ele ou ela, do modo singular. E no modo plural, nós temos nós, vós, eles ou elas, tá? Primeiro passo para a gente entender como fazer a conjugação dos verbos. Depois nós temos os modos verbais, que são as finalidades que os verbos vão informar. Nós temos o modo verbal indicativo, que expressa uma certeza. O subjuntivo, que vai expressar uma dúvida, uma incerteza, uma suposição. E o imperativo, que expressa uma ordem, comando ou orientação. Certo? Exemplos. Eu amo você. Aqui, nesta oração, o amo expressa uma certeza. Eu estou dando a certeza de que eu amo você. Aqui há uma afirmação de que o sujeito ama você. Portanto, é um verbo no modo indicativo, no modo que indica uma certeza. Na segunda oração, já é diferente. A oração é assim. Talvez eu ame você. Aqui o verbo ame é uma suposição. Não dá a certeza de que o sujeito ama você. Talvez eu ame, mas não é uma certeza. Portanto, está no modo subjuntivo. Na terceira oração, nós temos... a terceira oração é da seguinte maneira. Ame as pessoas. Aqui, ame expressa uma ordem. É uma ordem dada. Portanto, está no modo imperativo, que é o modo das ordens, das orientações, certo? Cada modo verbal possui dentro de si os tempos verbais, que vão ser a variação do tempo expressado pelo verbo. Então, vamos pegar o verbo amar. O verbo amar, no indicativo, eu posso dizer, por exemplo, na pessoa verbal eu amo você. Eu posso dizer eu amo, é uma certeza. Mas eu posso dizer que eu amei você. Também é uma certeza, só que são duas formas do verbo diferentes. Ou eu amarei você. Amarei já é diferente. Os três são certeza, mas os três estão de modo diferente. O que está diferenciando eles é o tempo verbal. Então vamos lá. Os tempos verbais do modo indicativo são pretérito. Professor, o que é pretérito? Pretérito, quando você chega lá no 6º ano, que você vai aprender os verbos, falar passado fica mais chique, eu costumo dizer. Você não fala mais passado. Falar passado é coisa do passado. Você fala pretérito, tá? Então, pretérito significa passado. Temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o presente, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Gente, eu só vou confirmar se a gravação ainda está acontecendo. Ainda está, ok. É a primeira vez que eu estou usando o aplicativo de gravação, aí é bom dar uma olhada, né? Então vamos lá, vamos voltando à aula. Os tempos verbais no modo subjuntivo são pretérito imperfeito, presente e futuro do presente. E os verbos no imperativo se classificam em imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Então, para todos os exemplos, nós vamos utilizar o verbo amar, tá? Para ficar mais fácil. Então, o primeiro tempo verbal que nós vamos conhecer é o pretérito perfeito do indicativo.
O pretérito perfeito expressa um passado que ocorreu perfeitamente. Por exemplo, eu amei. Eu amei. É uma situação que aconteceu no passado perfeitamente. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. 6 formas do verbo indicando certeza e no pretérito perfeito, certo? Já o pretérito imperfeito expressa um passado que ocorria com frequência, porém não acontece mais. Por exemplo, eu amava, hoje não amo mais. Tu amavas, hoje não amas mais. Ele amava, hoje não ama mais. Nós amávamos, hoje não amamos mais. Vós amavas, não sei se está certo esse amavas, mas tudo bem. Hoje não amas mais, não amais mais. Eles amavam, hoje não amam mais. Então é um passado que acontecia com frequência, porém hoje em dia não acontece mais. Por isso que ele é imperfeito, porque hoje não acontece mais. O pretérito mais que perfeito expressa um passado que ocorreu antes do passado em si. Ele substitui a locução verbal formada pelo verbo ter ou haver. Como assim? Essa forma verbal não é muito utilizada no nosso cotidiano. Ela é mais utilizada em textos formais e em situações mais formais de comunicação. Mas ele é a substituição de uma locução verbal do verbo ter e haver e com o particípio, certo? Por exemplo, eu tinha amado, no pretérito mais que perfeito fica eu amara. Tu tinhas amado, tu amaras. E assim sucessivamente, certo? O presente é fácil, é um tempo verbal que expressa uma situação no momento atual. Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, certo? O futuro do presente expressa uma situação que ocorrerá após o momento atual. Então, eu tenho um planejamento que eu fiz agora, no presente, e eu planejei algo para o futuro, de agora, certo? Por isso que se chama futuro do presente. Eu amarei, tu amarás, ele amará, e assim sucessivamente, tá? O futuro do pretérito expressa uma situação que foi planejada no passado para acontecer no futuro, mas que não aconteceu. Por exemplo, eu amaria. Esse amaria foi planejado no passado para acontecer no futuro. Futuro, por isso que chama futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Porém, por algum motivo, não aconteceu essa situação. Então, vamos pegar ali o exemplo. Eu amaria você se você não fosse tão feio, digamos assim, né? Só um exemplo. Tu amarias ele se ele não fosse tão feio, certo? Então, é um futuro do pretérito, é um futuro de algo que foi planejado no passado, certo? E aí nós vamos para o modo subjuntivo, que possui os tempos verbais pretérito imperfeito, presente e futuro. Para conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo, é preciso utilizar um se antes da pessoa verbal para fazer sentido. Por quê? Eu não posso falar eu amasse ou ele amasse. Eu tenho que ter algo antes para fazer sentido. Então, se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, certo? Esse amasse é uma suposição e é um pretérito imperfeito do subjuntivo, é uma suposição, certo? Para conjugar o presente do subjuntivo, é preciso colocar o que antes da pessoa verbal. Então, eu não posso dizer eu ame, tu ames, ele ame. Eu tenho que dizer que eu ame, que tu ames, que ele ame, para fazer sentido, certo? E o futuro do subjuntivo, para conjugá-lo, é preciso utilizar o pronome quando antes da pessoa verbal. Então, eu não posso falar eu amar, tu amares, ele amar. Eu preciso dizer quando eu amar, quando tu amares,
quando ele amar, indicando o futuro do subjuntivo. E aí nós chegamos ao modo imperativo e as suas classificações verbais. Então, o imperativo se classifica em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Bem fácil, gente. O imperativo afirmativo é o verbo no tempo verbal presente do subjuntivo sem a presença do que e da pessoa verbal. Por exemplo, que eu ame. Esse ame, desculpa, gente. Esse ame é uma ordem, certo? É uma ordem que foi dada. Então, eu só vou dizer o ame. O que eu está em parênteses para você entender de onde vem o verbo. Então, ame, referindo-se a ele, ame, que eu ame, ame, que ele ame. Então, por exemplo, vamos pegar a oração. Ame mais as pessoas, certo? Esse ame, ele está no modo imperativo afirmativo, mas a forma verbal ame vem do presente do subjuntivo, que eu ame. Só que eu tiro o que eu e deixo só o ame, para ficar no imperativo afirmativo. Então, ame mais as pessoas é uma ordem, é um imperativo afirmativo. Agora, que eu ame mais as pessoas é o presente do subjuntivo, tá? Quando for se relacionar a você, utiliza-se o presente do subjuntivo. Então, exemplo, ame sua namorada. Que eu ame, certo? É o presente do subjuntivo. Sua namorada. Que eu ame sua namorada. Quando for se relacionar a tu, utiliza-se o presente do indicativo. Porém, retira-se o S. Então, a gente não fala assim, tu amas, certo? Se eu quero pegar e dar uma ordem para tu, para ti, eu vou pegar esse amas, tu amas, tirar o S e deixar só o ama. Ama tua namorada. É o imperativo afirmativo do tu. Ama tua namorada. Você ame sua namorada, tu ama tua namorada. O imperativo negativo, tanto para tu quanto para você e para os demais verbos, é sempre composto por não mais presente do subjuntivo, sem o que e sem a pessoa verbal. Então, por exemplo, não ame, não ames, não ame, não ame, não amemos, não amais, não amem. Todos no presente do subjuntivo, só que foi retirado o que e a pessoa verbal e deixado só o não ame, não ames e assim sucessivamente. Então, o imperativo é dividido em afirmativo e negativo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Essa foi só a primeira aula nesse modo. Eu pretendo melhorar ainda mais os vídeos, tá? E nós vamos seguindo com as nossas aulas, né? E eu vou trazer mais assuntos de língua portuguesa para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e bons estudos a todos. Até mais!